Então, primeiramente, meu boa tarde, quase boa noite, entardecendo a vocês. Meu nome é Alice, como vocês já sabem, sou primeira prenda da 11ª Região Tradicionalista e filha do CTG Sentinela da Serra de Garibaldi. Convido vocês para conhecerem um pouquinho da minha mostra folclórica, que pelo visto dá para perceber, o tema que eu escolhi para esta ciranda foi o vestido de noiva. Por que eu escolhi esse tema? Desde o início, quando que foi lançada a diretriz da mostra para a 48ª Ciranda Cultural de Prendas, o tema era as diferentes formas de se vestir e bem como a sua evolução, e nós tínhamos que escolher algum em específico para apresentar. E por que eu escolhi o vestido de noiva? Que dentre as possibilidades assim que eu tinha achado, as diferentes roupas mesmo, dizendo, o vestido ele traz para a mulher um momento especial e um momento único. E eu relacionei isso como essa ciranda, e assim como as outras que eu já passei, que cada ciranda é um momento único na vida de uma prenda. Então, através dessa relação, eu fui atrás e pesquisei sobre o vestido de noiva. Para falar um pouquinho do início da história dele, o vestido de noiva ele é bem ligado à origem do casamento. E nisso eu me refiro quando ainda as famílias, lá na antiguidade, quando elas tinham um ato comercial de amor entre os jovens, na qual duas famílias, eles uniam os jovens por eles mesmos, quando os jovens não tinham muita voz sobre ele. E o vestido de noiva também se remete a isso, e isso também caía bastante em pauta a questão financeira. No início, lá no século X, XI, por aí, eles tinham bastante influência de demonstrar na noiva as suas posses, as suas aquisições financeiras e essas coisas. Então, por exemplo, de início era muito comum ver as noivas vestidas de preto, quanto mais luxo, mais demonstrava a família, vestidas de vermelho, amarelo. Tem registros, por exemplo, na Itália, muitas noivas usavam vestidos amarelo com grinalda vermelha. Demonstrava luxo e ouro, assim, que era o que as famílias queriam demonstrar. E com o tempo, assim, foi se evoluindo. E o primeiro registro que a gente tem do vestido de noiva branco, que é o que se perpetua até hoje, foi no século XVI, com a rainha Mary Stuart da Escócia, que ela fez uma homenagem à família da mãe dela. Então, ela foi assim um caso diferente, porque foi uma vontade dela de homenagear a família da mãe em função da relação materna, e até ali foi dando os pontapés iniciais para o vestido de noiva que se perpetua até hoje. Nós temos depois um segundo caso que acontece no século XIX, com a rainha Vitória da Inglaterra, que ela traz o vestido de noiva por vontade própria. E ali também existe a primeira mulher registrada historicamente que se casa por amor, por vontade, com quem ela escolhe. Tanto que não apareceu a grinalda, a própria noiva ela usou uma coroa de flores, e assim foi seguindo sucessivamente com esses pontapés. Depois eu consegui fazer uma pesquisa em relação à evolução do vestido de noiva bem certinha a partir de 1930, porque foi o vestido mais antigo que eu achei. Então, a partir dali a gente consegue fazer uma pesquisa bem detalhada entre 1 e 8 conforme ele foi se evoluindo. Então eu comecei, quando que eu saí da minha base histórica, o primeiro lugar que eu fui visitar para falar desse assunto foi o museu da minha cidade. E lá, que eu sei que eles têm um grande acervo de roupas, e lá eu encontrei vestidos de noiva, que esse aqui foi o primeiro, de 1930, trago para vocês verem. É um tecido bem diferente, até aqui eles aparecem alguns danos, mas isso é por causa, em função do tempo e tudo mais. Eles não permitem lavar nem nada. Então esse é um vestido da década de 1930. Mais tarde, eles tinham também da década de 50, que ele é um vestido um pouquinho mais incorporado, mais formalzinho, e assim aparece a renda. Aqui tá errado, na verdade, quando eu fui digitar, mas esse aqui é da década de 50, porque de 70 eu tenho aqui. Esse aqui também foi do museu lá de Garibaldi. E para acompanhar essa evolução, não sei se vocês querem tocar, eu estou tirando aqui, eu peço desculpas para vocês.
Para acompanhar essa evolução, eu mesma fiz esse quadro, se vocês querem vir um pouquinho mais para cá para ver, que foi um quadro conclusivo, conforme eu fui pesquisando e conforme eu fui fazendo as minhas pesquisas de campo, ia bem direitinho. Então, conforme foi se assemelhando, eu fui montando esse quadro. Então, começa na época de 1910, onde os vestidos eram bem mais delicados e tudo mais. Na época de 1920 também aparece um pouquinho mais de ornamentação. 1930, 40, 50, 60 foi um grande marco em função da rebeldia, então aparece bastante noivas com vestido curtos. Aí começa a assistir 1970, essa foi uma senhora lá de Barbosa, que ela me contou a história dela, que esse vestido foi usado por todas as irmãs. Então a mãe fez um só e todas as irmãs elas se casaram. Até aqui tem a foto do casamento dela, que é essa aqui, a Dona Mari. E em função financeira também teve essa época em que a mãe fazia para as filhas e as filhas aceitavam. Ele é um vestido um pouquinho mais simples. Depois, em 1980, eu consegui trazer dois modelos e dois modelos bem parecidos. Que um é da minha tia e um era de uma conhecida minha do interior de Carlos Barbosa. Que aí começava a surgir o vestido um pouquinho mais comprado. Então as meninas elas já iam com as famílias nas lojas. Antigamente até todos os registros que eu tinha eram as mães que faziam. Isso eu achava bem legal. E aí começou a surgir a compra dos vestidos. E daí foi se seguindo mais tarde até 2017. O que eu percebi durante esse aqui é o vestido da minha cunhada, que ela se casou com o meu irmão o ano passado. O que eu percebi que eu trago assim sobre essa evolução? Antigamente a mulher, assim como num contexto geral num todo, ela não tinha a sua voz, né? Muitas pessoas falavam por ela. Ela não tinha direito a voto, eram os pais que decidiam, ela era submissa ao marido e tudo mais, que com o tempo ela foi ganhando seu espaço. E através da pesquisa que eu fiz até fala que na época, na década de 2000 para frente, a mulher ela passa a ter voz sobre si. Por que isso? Que ela decide aquilo que ela quer usar na questão da roupa. E assim ela decide todos os outros aspectos da própria vida. Ela foi ganhando voz, foi ganhando espaço, foi ganhando liberdade. E assim é o que nós somos hoje. Até aqui eu tenho essa é a foto desse vestido, se vocês querem dar uma olhadinha. E essa aqui foi uma menina que eu entrevistei também, da época de 2014. Não consegui trazer o vestido dela em função de ela morar um pouquinho longe. E no dia da pesquisa eu não peguei ele, que foi bem antes da ciranda. Esse foi um vestido que eu não consegui trazer. Mas aí aqui a gente pode analisar dois modelos completamente diferentes, em que duas pessoas tiveram a sua escolha. E para concluir, eu trouxe, assim como eu falei da época mais moderna, eu trouxe este vestido, que é da Milene, ela é conselheira de ética do MTG, lá da 11ª Região Tradicionalista, que ela se casou de noiva, mas ela se casou de prenda. Ela seguiu as diretrizes de indumentária com excessos da cor, em função de ter o vestido todo branco. Ela, por um ato de decisão dela e do seu esposo, eles queriam se casar de vestido de pilchados, perdão, por causa da causa tradicionalista. Eles se conheceram, na época eles eram patrões de CTG e tudo mais. Acompanhei o casamento dela, acompanhei o casamento dela e foi assim bem no estilo deles. E esse era o estilo bem que ela gostaria, tanto que nós temos um vestido de noiva. Para concluir, assim, eu fiquei bem feliz com a minha pesquisa, porque cada história que a gente conhece, principalmente nesse âmbito, assim como eu disse no início, era um momento especial em que cada uma tinha a sua história. Assim como teve aquela que a mãe fez o vestido para todas as filhas, e teve aquela que decidiu como ela queria tudo desde a base do seu casamento. E é o que acontece entre nós hoje.